Olá, pessoal, sou Rose Campolina, estamos começando mais um episódio do Proseando comigo, Rose Campolina, e hoje eu trago para esta mesa, para este delicioso bate-papo, esta mulher. Gente, essa mulher que eu admiro tanto, né? Desde os tempos do colégio, eu admiro a Maria Elvira em toda a sua trajetória. É trajetória política, é trajetória na educação, nossos caminhos vivem se encontrando, é a trajetória na sustentabilidade. Vamos falar de tudo um pouquinho. O pouco tempo que temos aqui não é suficiente para abordar, né, assim, a pincelada na carreira dela, de tão vasta é tudo que ela fez. Então, Maria Elvira, olha, com um cafezinho mineiro, olha aqui, saindo do bule, olha, se sinta aconchegada aqui, ó, na mesa mineira, com este cafezinho, olha, delícia. Aqui, vou te servir esse cafezinho. No bule de ágata, bem quentinho. Canequinha, né? De ágata, olha, bem mineiro, bem fogão a lenha, bem do interior. Eu que fiz muita política, a gente chegava na cidade do interior, eles levavam a gente para a beira do fogão, da não cozinha, é? Né? Então, Maria Elvira, relembrando os velhos tempos e trazendo para agora, eu te recebo com esse café maravilhoso, né? Seja muito bem-vinda à nossa mesa, à cozinha mineira, né? E ao momento aí das mulheres também. Queremos ouvir... Sempre com as mulheres. Queremos ouvir a sua história. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por você ter aceito esse convite. É uma honra, tá? Eu gosto muito de compartilhar, né, com todos, talvez mais ainda com as mulheres, minhas companheiras, essa trajetória de vida, né? São 76 anos, né? Daqui a 4 Meu Deus, é muita 80. História. E desde menina, muito curiosa, né? Muito agitada, animada, filha de pais do interior, meu pai de Varginha, minha mãe, Nilton de Paiva Ferreira, minha mãe de Lavras, Maria Antonieta, 4 irmãos, e eu a caçula, temporona também, e desde menina, realmente um pouco fora da curva. Sempre à frente do seu tempo. Eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de ler. Desafios. Sempre gostei de desafios, sempre fui uma menina corajosa. Gostava de brincar de polícia e bandido, subir nas árvores. Fiz algumas coisas politicamente incorretas, né? Tinha uma espingardinha de chumbo. Matar um passarinho, rolinha. Era pardal. Naquela época podia, né, Maria? Eu ia para uma usina açucareira da minha família, lá em Passos, no sul de Minas. Eles pagavam cada pardal que a gente matava, porque os pardais comiam os ovinhos dos outros passarinhos, né? Então, naquela época era assim. Olha, era um equilíbrio da natureza, né? Eu gostava muito de cachorro, sempre gostei muito de animais, andar a cavalo, andar de bicicleta. Então, sempre ousada, né, Maria Elvira? Sempre fui à frente mesmo. Então, gostava de estudar, era estudiosa, gostava de ler. E meu pai, educador. E muito comunicativa, né? Que sua área de formação é comunicação, né, Maria Elvira? Fundou muita coisa, inclusive o Colégio Anchieta. Colégio Anchieta, saudoso. Em 1935, né? Um dos primeiros colégios de Belo Horizonte. Então eu fui criada dentro de uma casa de educador, professor, né? Professores frequentando. A minha mãe... Você viu que nós deixamos até alguns livros aqui, né, Maria Elvira? Minha mãe sempre muito preocupada com a assistência social. Tinha sala de costura em casa, com as amigas, faziam enxovais para crianças, filhos de mãe solteira, que na época era um problema, né? Já tinha um trabalho social, hein? Social. Bacana. E minha mãe hospedava muita gente na minha casa, que vinha do interior, parentes, para tratar no Hospital da Baleia. Você teve uma escola em casa de todas as vertentes, né? Na educação, na hospitalidade, no social. Muito. Né? A minha casa era uma casa bem movimentada. Nós moramos na rua Santa Catarina, no bairro de Lourdes, né? Então eu fui criado em Lourdes. Perto da minha casa, eu moro na Varenga Peixoto. Eu sei, já tive na sua casa, comendo aquela comida maravilhosa. Do bacalhau. Né? Então, eu realmente tive essa vida. Depois, com 15 anos, meu pai adoeceu, teve câncer. Naquela época, o câncer era uma doença incurável, que podia se fazer muito pouca coisa. Uhum. Então eu fui estudar em colégio interno, estudei no Colégio Isabela Hendricks, enquanto a minha mãe cuidava do meu pai, e foi um período difícil para mim, que eu não entendia muito aquilo, né? E fiquei interna. Já naquela época eu jogava vôlei, era capitã do time de vôlei, era baliza do colégio. Quer dizer, eu sempre tive liderança, né? Sempre, né, Maria? A liderança social. Na sua verve, né, a liderança. Nessa época eu achei que devia estudar medicina, fui fazer cursinho para vestibular. Não era a minha vibe, não era. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos.
Aí eu mudei, eu gostava mesmo de ler, de estudar, de dar aula. Fiz o curso de letras, português e inglês na Católica. Fui professora do Colégio Cheta, professora de inglês. Depois eu fui estudar comunicação, porque meus irmãos começaram com a ideia de fundar uma universidade, a Newton de Paiva. Aí que chega a Newton Paiva. Que eu tive o prazer de estudar lá, viu, gente? Prazer de estudar. Então, a Newton Paiva foi a primeira universidade particular de Belo Horizonte. É verdade. Depois que vieram as outras, tinha só a Católica e a Federal. É verdade. Então, surgiu a Newton Paiva. E o melhor curso de relações públicas, né? Por muitos ela cresceu anos. muito, chegou a ter 17 mil alunos, transformou num centro universitário, foi o primeiro centro universitário de Minas Gerais. Eu trabalhei lá 12 anos com meus 2 irmãos, o Newton e o Paulo Newton. O Paulo Newton tinha falecido. E daí eu saí para a política. Porque nessa época eu já era feminista de carteirinha, a vida inteira feminista. Muito articuladora, muito envolvida, muito ativista. Criamos a Federação Mineira de Mulheres, a Confederação de Mulheres do Brasil. Eu ajudei a fundar o Conselho Estadual da Mulher, na época do governo Tancredo. E qual foi o seu primeiro cargo político? O primeiro cargo político foi disputar para a Assembleia Legislativa, em 1986, né? Fui eleita, eu e a Sandra Starling, sim, né? E eu pelo MDB. Chegamos à Assembleia Legislativa, aquilo ali era uma floresta negra, né? Quer dizer, pode dizer, não tinha mulher. E era um ambiente totalmente impropício para a mulher. Isso ninguém acredita, não tinha banheiro para a mulher, para deputada. Tiveram que fazer banheiro para nós, entendeu? Você foi uma das responsáveis, né, Maria? Eu e a Sandra já falecida, né, pelo PT. E foram anos, então, a partir daí eu entrei numa política para valer, eu amava a política. Quando você foi lá em Raul Soares, tá, gente, eu sou de São Pedro do Céu, Raul Soares, cidades vizinhas, conheci Maria Elvira em Raul Soares, eu garota de colégio lá, com 17 anos, e eu me encantei com a Maria Elvira, eu lembro até hoje, assim, você altiva, com aquele rabo de cavalo, assim, e tal, e você fazendo um discurso, que eu olhei para você e falei, gente, que mulher encantadora, eu quero ser assim um dia, né? E me inspirei. Aquela época você estava se candidatando a quê, Maria Elvira? Deputada estadual, depois deputada federal. Quer dizer, eu fui do parlamento, foram 16 anos no parlamento, 2 mandatos estaduais, 1 mandato federal, mas eu realmente era atirada, né? E você foi paraninfa da minha turma, Maria Elvira? Eu fui paraninfa de muitas da nossa turma. Patrona, paraninfa. E eu não tinha medo de distância, de poeira, de chuva, de teco-teco. Você é brava mesmo, viu? Então eu rodei esse estado. Você não tem medo de serviço, nem de virei uma campeã de votos também, né? Isso é que espantava. Como é que eu, mulher, tinha tanto voto, né? Verdade. E eu não era compradora de votos. Foi um fenômeno, né, Maria Elvira? E além disso, eu não tinha herança política. Porque geralmente as deputadas, eu não estou aqui diminuindo ninguém, claro, mas é assim, herdou do pai, vem de uma história herdou do política, irmão, né? Herdou do marido. Eu não tinha parente deputado, não tinha parente político, entendeu? Eu tenho geração lá atrás. A minha mãe é da família Salles de Lavras. Sim. Então o Francisco Salles foi governador do estado. Mas lá para trás, eu tinha morrido. Então eu tenho, talvez eu tenha sangue, DNA, mas não voto e ajuda. Entendeu? Você tinha essa coisa latente, eu bravava, né? Mesmo, entendeu? Eu falo assim, onde tinha um banquinho, eu subia, mas eu não fazia. E eu acho que a sua própria história de vida, ela já foi o seu marketing. O marketing verdadeiro, né? Autêntico. Eu chegava, eu sempre fui muito autêntica. Eu estava num restaurante, olha, pensa bem, no interior. Eu acabava meu almoço, eu ia de mesa em mesa e me apresentava. Olha, eu sou a Maria Elvira, sou candidata a deputada do Dom, sou de Belo Horizonte, sou filha de educador, sou professora, quero representar a mulher. Eu acho que a mulher tem que estar representada, porque eu era muito consciente de que a mulher tinha que estar um papel. E não tinha mulher. Né? Uma representatividade. Então aquilo me indignava. E eu achava que eu tinha substância para poder falar em nome das mulheres. Eu tinha essa consciência. Que bom, Maria Elvira. Porque eu lia tudo sobre as mulheres. Eu conhecia as dificuldades que as mulheres tinham, entendeu? A falta de creche para as mulheres trabalhadoras, entendeu? A questão da violência doméstica, né? Entendeu? A questão dos programas de saúde materna e infantil que não funcionavam. Né? A questão também dos programas de aleitamento materno, da mama, né, Maria Elvira? A própria questão do aborto, que sempre foi, ninguém nunca falou isso, era proibido, e acontece 1 milhão de abortos por ano clandestino no Brasil. Então, eu tinha muito essa consciência. Mulheres morriam por não ter essa consciência, entendeu? De uma lei que então, protegesse. A questão, por exemplo,
a quantidade de cesarianas desnecessárias, entendeu? E não havia um programa para estimular o parto natural. Então, eu tinha consciência disso tudo e sabia que alguém, ou alguém, muitas, tinham que levar isso para o parlamento, precisava ter essa câmaras municipais, né? Para as assembleias, para a Câmara Federal, para o Senado, para o mundo. E aí, Maria Elvira, você ganhou logo na primeira candidatura a deputada estadual. Em Belo Horizonte eu fui a terceira deputada mais votada. Você desbravou, você foi pioneira, né? E tem um feito seu. Mas eu estou te falando, eu acho que as pessoas, para elas buscarem o voto, elas têm que estar muito seguras do que elas querem. E elas têm que saber passar isso para os outros. Essa verdade. Entendeu? Essa verdade. Você, para poder ter a credibilidade, a confiança, você tem que passar isso. Você tem que ter certeza do que você está. Porque eu vejo aí uns candidatos que dizem... Nem eles acreditam, às vezes, no que estão falando, né, Maria Elvira? Exato. Então, eu acho que você tem que ter uma lógica. Eu estou tomando coragem, né, tentando seguir aí os seus passos, e também, assim, estou entrando na política pela primeira vez, mas eu procurei me identificar, né, com um partido também que dialogue com as minhas propostas, com a minha filosofia de vida. Exato. Então, quando me perguntam, Rose, por que você resolveu entrar na política? Eu falo, olha, é para fazer diferença naquilo que eu já faço na minha vida. Porque eu sempre ouvi dos meus alunos, como educadora, como formadora de alunos ali, para mão de obra da gastronomia, vendo o mercado tão difícil, a questão da sustentabilidade, com o projeto de hortas urbanas sustentáveis, de minha autoria também, projeto de empreendedorismo, né, no Centro Universitário UNA. Então, tudo isso eu podia ver, né, perceber que são ferramentas que eu poderia ajudar, como eu vim ajudando, e sempre encorajada por pessoas, olha, você faria diferença na política. E até que eu recebi um convite também, né, para entrar na política, e estou entrando, dando assim, eu falo que é minha cara, meu nome e meu coração. Eu coloco a Rosilene, você não vai ver nada de diferente do que eu já faço. Eu estou defendendo a nossa cozinha mineira, a sustentabilidade, a agroecologia, os pequenos produtores, né, as hortas, o direito da mulher, a segurança da mulher. Então, é isso. Esse discurso é verdadeiro, porque é o que eu vivo, né? É sobre o que eu pleiteio. Então, e ancorada por pessoas, por mulheres como você, em quem eu me espelho muito, né, Maria Elvira? Eu sei que você tem um grande feito também da lei que criou a reconstrução de mama, né, para as mulheres de baixa renda, aquelas que tiveram, né, tiveram câncer de mama, né, que é uma lesão muito difícil, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de entender, e só a mulher para entender a dor da outra mulher, né? Do mesmo jeito que você fala, olha, eu tinha ânsia da mulher ter essa representatividade no legislativo. Isso. Hoje, eu tenho a ânsia de ter uma representatividade, né, do nosso setor, de tudo que eu falei, da gastronomia, né, do turismo, da hotelaria, porque eles caminham juntos, né, vamos dizer, o trade gastronômico, hoteleiro, turístico. E é um setor hoje significativo, que nós não temos. Significativo. Nós não temos nenhum representante que seja da área. Representado. Representado. Então a gente já precisa. Teve, na época do Márcio Cunha, Ronaldo Vasconcelos, mas hoje não Isso. tem. Ronaldo, né, muito voltado para sustentabilidade, também é uma pessoa que eu admiro muito, mas eu estou dizendo assim, que seja da área. Eu sou da área, eu sou da gastronomia, eu convivo com os pequenos produtores, com a agricultura familiar, então eu sei que para produzir esse queijo maravilhoso aqui que eu vou te servir, Maria Elvira, olha, esse queijo veio da Serra do Salitre. Esse queijo é um espetáculo, então eu sei o caminho que leva, como uma horta, um pezinho de couve que você vai lá e corta e come, né? Então eu sei o sacrifício que é para o produtor fazer, às vezes, a goiabada, o queijo. Eu voltei agora do Vale de Jequitinhonha, fiquei 9 dias na região com um grupo de mulheres, nós visitamos as principais artesãs do Vale de Jequitinhonha. Que coisa maravilhosa. Itinga, Itaobim, Araçuaí, Minas Novas. A gente precisa trazer essas mulheres, não é? Da vitrine. Que coisa fantástica. Fazem trabalhos maravilhosos e que às vezes ninguém sabe. O que você achou do queijo? Delicioso. Não é maravilhoso? Delicioso. Essa goiabada também, olha, essa goiabada aí, cascão, maravilhosa, minha amiga Martinha, da Sansi, grande economista lá da Uzi Minas, foi da Uzi Minas há muitos anos, da FIENG, está aqui me acompanhando hoje, porque aquela prova também. Pois é, eu gostaria, vamos chamar a Marta para a mesa também. Mas aí, eu acho muito certo, eu estimulo muito a participação das mulheres. Eu estava lá na Câmara Federal, quando nós colocamos os 30% mínimos de candidatas mulheres em todos os partidos políticos do Brasil. Coisa boa. Foi um trabalho, eu deixei de ir à China,
ao Congresso Mundial para de Mulheres defender essa... para poder ficar na Câmara. Porque a Marta bom, precisava ir, a Marta Suplicy, ela falou, Maria Elvira, eu preciso que você fique. Eu fiquei. Fiquei para elas poderem ir. Ela é Benedita. Entendeu? Então, realmente... Isso é missão, né, Maria Elvira? Assim, é propósito mesmo. Né? Eu já conheci a China, cheguei 2 vezes, eu fico. Mas quer dizer, você se sacrificou numa viagem em função de um propósito maior. Né? Muito maior. E esse projeto que você acabou de citar aí, eu fiz também em homenagem à minha irmã, porque a minha irmã morreu com 29 anos, em 1969, de câncer de mama. A Martinha conheceu, acompanhou o caso. Eu também perdi minha mãe com 67 anos. E a minha irmã, câncer de mama. Quando ela fez a cirurgia, que ela tirou a mama, eu lembro que ela ficou muito complexada, ela não queria trocar roupa na presença do marido. Entendeu? Imagina, Tinha né? 3 filhinhos, de 6, 4, 2. Ela morreu, ficou tudo aí pequenininho. Oh, entendeu? meu Deus. Então, eu lembro, e quando eu entrei na Câmara, que eu descobri que realmente o SUS não pagava a cirurgia, foram 2 anos de trabalho direto e reto. Ó, gente, temos que agradecer muito a Maria Elvira, esse projeto que eu admiro demais, Maria Elvira. O papel do parlamentar, que representa o povo brasileiro, no caso, eu representava as mulheres brasileiras, a gente tem que fazer tudo para melhorar a qualidade de vida. Mas você, Maria Elvira... Isso é uma coisa que a mulher precisa. O ano passado, 29 mil mulheres foram operadas. Não é sua obrigação, você teve um propósito, porque você entendeu a dor da mulher. Né? Você, assim, aquilo te tocou. Né? Você teve essa sensibilidade. E talvez outra pessoa, outro parlamentar no seu lugar, não teria. Eu já tive 2 cânceres já, isso é de família. DNA é bravo. Então a gente... Não, mas você é muito forte. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu estou todo dia levando de manhã, eu falo, obrigado, você deu mais um dia aí. Agradece, né? E eu acho que a gente tem que fazer, eu sou muito... E você é uma pessoa tão astral, Maria Elvira, você tem uma energia tão contagiante, porque a gente chega perto de você, a gente fica munido assim, sabe? A gente sai de perto de você diferente, com aquela energia, com aquele astral, porque você mostra isso, né? Você mostra força, e ao mesmo tempo que você... toda essa fortaleza, você é uma pessoa extremamente sensível, você é uma pessoa extremamente generosa, né? Então eu já tive a oportunidade de ver, porque eu acho assim, eu fico até emocionada, mas eu vejo como você trata as pessoas que trabalham com você, né? E eu acho assim, você é uma pessoa extremamente elegante. Uma vez eu ouvi a Glorinha Calil falando que a elegância, ela não está na roupa, ela não está numa marca que você veste. A elegância, ela está na sua postura. E uma pessoa elegante de verdade, ela cumprimenta o assessorista, né? A faxineira que está ali limpando. Ela não tem gente invisível para ela. Isso faz parte da postura e da elegância. A minha mãe falava você é essa coisa, pessoa. Obrigada. A minha mãe falava uma coisa muito legal, que não era dela, ela aprendeu isso. Ela tinha 2 frases da minha mãe que eu adorava. Ela falava assim, tudo era onde Deus passou, tudo desembaraçou, né? Onde Deus passa, tudo sem nada embaraça. E a outra coisa era, a gente não vive para servir, a gente não vive para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu acho o seguinte, tudo que você puder fazer para ajudar as pessoas, você deve fazer. Deve fazer. E você não deve perder a oportunidade de ajudar. Porque eu acho que isso é que faz a gente ficar feliz. Falou tudo. Isso é a síntese da felicidade. E isso é uma lei universal. Essas coisas, gente, acabam voltando para você. Volta mesmo. Não que você faz com aquele interesse, mas é impressionante. Você faz aquela bondade, né? Às vezes você ajudou uma pessoa com uma palavra, com uma indicação, com um abraço, com um sorriso, e daí a pouco você está recebendo aquilo de volta. Impressionante. Às vezes não daquela pessoa, mas de outra. Você está na rua, passa para uma pessoa, entra no elevador, o que custa cumprimentar? Cumprimentar, bom dia, boa tarde, obrigada, com licença, por favor. Eu chamo de gentileza urbana. Faz a vida ficar mais agradável. Com certeza. Não é? E a gente está precisando tanto disso, também, né? Eu acredito, da fé, da religião. Você pode até não ter religião, respeitar todas. Mas eu acho que a questão da formação, né? A questão da espiritualidade. Né? É porque vem com os bons modos, né? Então, quando a gente aprende isso em casa também, que a gente fala a educação de berço, né? Então, a gente está falando de uma educação de berço de ouro. Então, assim, eu conheço pessoas que nasceram em casebres e que são extremamente elegantes, educadas, né? E se portam. E conheço pessoas também de poder aquisitivo alto, que são extremamente arrogantes, mal educadas, né? Que, assim, não oferece o que poderia oferecer. Então, o que custa um sorriso? Eu, por exemplo, anteontem, eu não assisti o Jogo do Brasil. Aí todo mundo falou, mas como você não assistiu o Jogo do Brasil? Porque eu estou decepcionada, gente. Não estou querendo ver o Jogo do Brasil, entendeu?
estou satisfeita com o Brasil. Aham. Eu não estou satisfeita com a seleção. Primeiro, esses jogadores fazendo propaganda de bet. É. Eu sou absolutamente contra bet. É. Contra. E aí a gente as fica assim, pessoas estão será que estão perdendo dinheiro da julgando? família, Não é? as Estão pessoas julgando. estão. Olha, É. ontem eu tive com a Apoiar minha jogo, advogada. realmente. Ontem eu tive com a minha advogada. Ela me contou que essa semana conseguiu, com muita luta, embargar, não, como é que chama? Ela suspendeu os direitos de um pai de família que jogou um cara de dinheiro. Meu Deus. Ele jogou O bem da R$480 mil numa tarde. Meu Perdeu. Deus do céu. Perdeu. Poxa. Entendeu? Então, quer dizer, um cara que tem uma condição boa, claro. Você Mas, quer imagina dizer, isso? aí o juiz não aceitava que ele não tivesse lelé. Ela falou, senhor juiz, uma pessoa que faz isso não está no seu... Não tá, seu porque normal. ele colocou o patrimônio da família Quer dizer, todo patrimônio, em risco. Então, aí você vê um Vigny, não sei nem como é que ele chama, Vigny, fazendo propaganda disso, vê um outro locutor de televisão. Eu não tenho respeito por essas pessoas. E a gente fica Não assim, tem, né, Maria Elvira, entendeu? sem entender até que ponto Não jogo. Não consigo entender um jogador desse com 10 carros de 3 milhões cada um. O jogo também não limpo. respeito. Não Né? respeito. Então, para mim, o futebol, desculpe. Ô, Maria Elvira, eu também, assim, sabe quem eu respeito? Eu respeito uma pessoa que ela lê 20 livros por ano, eu respeito quem fala 2, 3, 4 línguas. Essa pessoa eu respeito. E me vejo, porque assim... E a seleção brasileira é o reflexo do Brasil. Falta de governo, falta de liderança, falta de tudo. De tudo, né? Então, agora, eu admiro a Noruega, que é um país pequenininho. Eu digo que nos ensinou tanto. Qualidade de vida do mundo. Não, e eles não têm um terreno agricultável, né? Como o nosso. Você vê, o terreiro deles é o mar. Eles vivem do mar, eles tiraram da escassez. Da escassez, eles tiraram o modo de sobrevivência. Eles têm um fundo soberano. Né? Cada norueguês tem 1 bilhão e 1 em dinheiro aplicado pelo governo norueguês. Nós temos isso em dívida. Verdade. Cada brasileiro tem essa dívida. E o gari, ele tem o mesmo valor do médico, do advogado, o mesmo. E ele pode ser gari porque ele quer, porque ele tem as mesmas oportunidades. Porque lá não tem essa desvalorização, a coisa é bem equalizada. Nós, infelizmente, estamos numa situação... Então, acho que eles mereceram. Hoje eu assisti uma palestra da Rita Mundinho de manhã. Ah, incrível. Eu e a Marta. Rita Mundinho, lá no incrível. Clube da Associação Comercial, né? Que eu sou diretora emérita. Hoje, nós estamos aqui com a plateia, né, Maria Elvira? Falando da Marta aqui, ó. Está nos assistindo, podia até chegar aqui para a mesa também. Olha, então eu gostei demais da palestra da Rita Mundinho, porque ela levou números claros, pesquisa de mais alto nível, mostrando a situação que o Brasil se encontra, né? Então, eu estava explicando para ela que eu não sou de direita nem sou de esquerda, eu sou de centro e eu sou socrática, né? Eu só sei que nada sei. Pronto. Então Maria Elvira, aqui, ó, nós estamos juntos, porque eu também sou assim, eu falo assim, vocês perguntam, então eu não você é tenho de direita ou de eu esquerda? tenho uma tendência, eu tenho uma simpatia pela democracia social. Nós somos do equilíbrio, Maria Elvira. A resposta que ela colocou lá hoje, quer dizer, a gente, para poder fazer isso, nós temos que organizar o país. Nós estamos num país que o pessoal está caminhando para desorganizar tudo, para depois ver como é que fica. Então, eu não concordo. E é uma disputa, né? Virou essa polarização e tal. Eu também sou totalmente contra isso. Eu jamais entraria no extremo, né? Então, eu acho que assim... Foi uma das coisas que me levou a deixar a política, porque eu realmente... eu desconsiderei o sistema, eu acho que o sistema nosso está errado, tem que mudar. Nós precisamos de uma reforma de Estado. Com certeza. Se nós não fizermos uma reforma de Estado no Brasil, não tem solução para nós. Não tem. Porque cada dia se gasta mais. E às vezes um não continua, né? Gastar, entendeu? E um não continua o trabalho do outro. Se começa uma obra, a obra às vezes é interessante, a obra é benéfica para a comunidade, mas às vezes vem uma outra, muda às vezes o partido político, muda ali o lado, aquela outra que entra não continua aquela obra, né? Porque cada um iniciando coisas e fazendo dívidas. E assim, e a população é que fica prejudicada. Lá hoje, né? Nós temos 3 poderes hoje, os 3 poderes somados para nos achacar. Todos 3 jogam juntos para tirar dinheiro da gente. Conflitante. E nós paga mais, cria mais imposto, cria mais taxa. E cria mais desigualdade. Aumenta os juros, quer dizer. Então, são 3 poderes unidos para solapar o povo brasileiro. Então, e sempre quem leva pior é a classe mais desfavorecida, né? Mas ao mesmo tempo estão criando mais bolsas, mais coisas, quer dizer...
Isso não resolve. Essa política não também de resolve, não assistencialismo, resolve. ela não resolve, né? Não é dar o peixe, é a famosa frase, é ensinar a pescar. Então a gente precisa de, né, realmente... olha, a nossa prosa está tão boa, Maria Elvira, acredita que a gente só tem 10 minutinhos? Aqui, quero te mostrar uma coisa, olha. Ontem fez 1 ano da Associação das Quitandeiras de Congonhas, uma associação, né, sou curadora do festival, sabia que você ia gostar aqui, e eles colocaram a igreja, né, aquele festival da Quitanda é o máximo. E agora eles vão fazer essa xicrinha com todas as igrejas de Congonhas. E eu trouxe para você, Maria Elvira, que eu sei que no festival, os 2 cadernos, o penúltimo e o último, completou agora, é o 26º Festival da Quitanda de Congonhas, né? Maravilhoso. E esse eu daqui... adoro os bordados também, tem lá da não, artesanato, né? Incrível, incrível. Olha só, eu trouxe aqui broinha também, o biscoitinho. Isso aqui eu trouxe de Congonhas ontem, Maria Elvira. Foi a comemoração de 1 ano da associação, porque o festival aconteceu em maio, mas ontem foi a associação. Que maravilha. Então, não sei se você aceita um pedacinho agora ou depois da broinha. E aqui, essa casquinha, Maria Elvira, olha, essa goiabada com queijo, vou querer. A goiaba, fique à vontade, olha. Assim, aí, faz um casadinho. Claro. Estamos em casa, né? Aí pega aí, ó. Fica à vontade, vou colocar um guardanapo aqui para você também. Então, é o famoso Romeu e Julieta. Isso, o famoso Romeu e Julieta, né? Isso é. É a melhor goiabada do Brasil. Então, Maria Elvira, olha só, a gente falando de cultura, né? A gente tem que realmente mudar esses processos e tal. E eu me encanto tanto com o seu trabalho, com a sua trajetória e com a Maria Elvira, né? Você, assim, é um arcabouço disso tudo que eu falei, né? E a gente se encontrou muito nesses campos da educação, Engraçado que eu estudei na escola, né? Na escola da sua família, Newton Paiva. Depois com as caminhantes Depois com as caminhantes do Estado Real. Aí fui fazer gastronomia, fiz comunicação, depois entrei na gastronomia. Pela gastronomia, eu criei o projeto Leia, de Hortas Urbanas Sustentáveis, né? E que você veio fazer parte, visitou na UNA, ajudou, fez mãos na terra lá, né? Tinha a sede das caminhantes lá no Mangabeiras, né? Então a gente participei lá com vocês, com a oficina. E eu tô vendo também, Maria Elvira, que você foi homenageada com essa revista aí, ó. Bem-vinda, que você trouxe, olha, gente, olha que coisa linda. Me fizeram capa aí. E olha nós aqui, gente. Um livro chamado... Que diva! Muito justo. Lançamos um livro de 26 cartas. Pioneira, ética e muita coragem. Eu vejo você assim, acho que a palavra que te define, Maria Elvira, é coragem, viu? Coragem. Muito obrigada, viu? Vou adorar folhear essa revista toda, me deliciar com ela, né? Eu aproveito para agradecer ao pessoal da revista Bem-vinda, né, que me presenteou com essa matéria, com um espaço bem grande aí dentro. Você foi homenageada, né? Tem coisa que ele não gosta muito, não, mas essa aí eu gostei. Não, ficou espetacular, né? E assim, eu queria, Maria Elvira, te pedir, né, você com tanta experiência, que conselho você daria para mim, né? Eu estou aqui, marinheira de primeira viagem, entrando aí na política e tal, que conselho você poderia me dar, e também para as mulheres, para a gente ocupar o nosso lugar, e a mulher realmente ela deve estar onde ela quiser, a mulher tem que estar à frente das delegacias, hoje a gente tem uma coronel mulher aí também, né? Então, assim, cargos do governo. Cargos, né? Sendo ocupados pelas mulheres. Você tem a comandante da Polícia Civil, a Letícia Gamboja, né? Letícia Gamboja. Isso. Você tem a do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. E você tem a Coronel Cleide, né? Da Polícia Militar. Três cargos mais importantes da segurança de mulheres. E o meu filho, olha só, eu estou muito feliz, porque o meu filho, né, formou em Direito, ele fez concurso para delegado, para investigador. Passou, e ele assumiu agora, teve a festa lá da formatura, inclusive todas essas pessoas mencionadas estavam lá, né, no dia da formatura, e ele ganhou a medalha Gilberto Porto, que é a medalha que consagra as melhores notas da turma, né? Beleza, e agora ele assumiu a Delegacia de Mulheres de Contagem, está trabalhando lá. Eu fiquei muito feliz por ser a Delegacia de Mulheres, né? Muito bom. Então, que a gente precisa de cada vez mais ter
essa representatividade, esse apoio. Por exemplo, você chega na casa da mulher, outro dia eu ouvi, né, uma mulher fazendo um relato que ela foi vítima, né, de violência e tal, e ela chegou numa delegacia, ela foi recebida por um homem, ela falou a queixa dela, e a pessoa colocou, seu caso não é urgente, colocou ela de escanteio, né? Então, é que essas mulheres sejam recebidas por mulheres, né? Então, por mais mulheres, em todos os setores. Esse foi o motivo porque foram criadas as delegacias. Isso. Inclusive, eu sou um pouco afilhada do presidente Michel Temer, quando eu fui deputada federal, ele era o meu presidente da Câmara, e ele foi quem criou a primeira delegacia especializada da mulher no Brasil, quando ele era secretário de Segurança Pública. Você encontrou com ele recentemente, não foi? Teve um livro, passada, teve o lançamento. Não, sim, mas depois disso foi lançado um filme, né, em Avant Premier, em São Paulo. Isso, filme. O filme chama-se 963 Dias. Ele vai entrar no circuito aí dos cinemas no mês de setembro. Que bacana. Eu recomendo que vocês vejam, porque filme muito bom, é um filme documentário. Que bacana. Com a direção do Bruno Barreto. Olha. E é muito interessante. Desde a história lá da cassação da Dilma, que esclarece muita coisa, que jogaram sobre ele algumas responsabilidades que não são justas, não são verdadeiras, e até finalmente. E eu acho que foi o melhor presidente que nós tivemos aí nas últimas décadas. Foi ele. E aí, hoje a Rita falou isso lá. Que bacana. Falou com todas as letras. Foram as reformas que ele, do governo dele, que seguraram um pouco aí as coisas. E assim, Maria Elvira, a gente, né, o voto feminino mesmo, né, é uma coisa que me motivou também a estar, né, onde eu estou e aceitar esse convite do partido, porque foi o PDT que, né, foi institucionalizado o voto feminino. Né? Eu gosto do PDT. Então, eu acho que é um partido. Sei que você teve uma passagem também, né? Nunca filiei, não. Mas eu gostava eu acho que o Brizola. Mas você teve uma passagem com a posições. Sim. Na educação. Eu gostava do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, incrível, uma referência. Ele foi secretário em Minas do governo Milton Cardoso, do PMDB. Ele é o Darcy. Eu me dou muito com o deputado Mário Erinja, que é o atual presidente. Fantástico, né? Mário, muito bacana, mineiro, mora no Rio. Mineiro de Maiumirim. Mas é Maiumirim, isso. Eu aproveito para mandar um abraço para ele. E acho que o Brizola carregou a bandeira do Anísio Teixeira, né? Das escolas da educação, integral, né? Do socialismo. Quando eu fui candidato a prefeito em 2000, aqui, o PDT me apoiou. Meu vice era do PDT, era o deputado João Batista, né, de Oliveira, que era paraplégico, né, na cadeira de roda, foi deputado estadual. E então eu tenho muitas ligações, eu gosto muito. Eu tenho um amigo muito querido que é o Carlos Ferrer, baiano, é do PDT. Então a gente tem muito boas ligações com o PDT. E você está falando de educação, né? Eu sei que uma vez falaram para o Brizola do programa dele do CIEPS e tal, falaram, Brizola, esse programa é muito bacana, mas assim, é muito caro esse programa seu para implementar, é muito caro. Ele virou para a pessoa e falou assim, cara, é ignorância. Né? É verdade. Cara, é a ignorância. Eu também acho. Então, Maria Elvira, olha... E tanto que na Constituinte Mineira, eu fui Constituinte Mineira, nós conseguimos colocar no capítulo de educação, do qual eu fui relatora, conseguimos colocar o ensino integral. Tanto que em Belo Horizonte hoje você tem o MEIs. Os MEIs, né? Começou com o Pimentel pouco, mas muito com o Mário, com o Márcio Lacerda. Sim. Aquilo ali foi conquista nossa da Constituinte Mineira. Que coisa bacana, então, maravilhosa, a gente poder deixar, né, o filho lá e a mãe trabalhar. É o que elas mais precisam. E a educação é base de tudo, né, Maria? A criança e a mãe, né? A mãe. Trabalhar, família. Então, também falavam isso. Aí falavam, isso é uma maluquice, o Estado não consegue pagar nem a vaga normal, quanto mais essa de horário integral. Eu falo, não, essa que é importante. Importância, né? E assim, a gente vê, Maria Elvira, se nós somos o maior eleitorado brasileiro, formado por mulheres, né? Porque temos tão pouca representatividade na política. Sim. Então, é uma das coisas que me motivam, que eu estou entrando, né? E ancorada por mulheres como você. Então, agradeço muito, assim, por toda a história de aprendizado que você... muito a sua candidatura e das mulheres em geral, porque a gente tem que ter, como você falou, coragem para emprestar o nome, emprestar o rosto, emprestar a palavra. E é uma briga de cachorro grande, eu te falei isso desde o início. Não é fácil, Não é fácil, os homens não abrem nenhuma porta, entendeu?
e acho que poucas pessoas abrem porta. E outra coisa, é um exercício muito saudável. Porque a gente entra É um desafio querendo diário. ganhar. Eu falo isso para todas. A gente entra querendo ganhar. O ideal é que a gente ganhe, né? Que a gente se eleja. Mas só o fato de participar, só o fato de emprestar o nome ao processo de seleção, que é um processo de seleção natural, né? É um processo. Só isso já é uma coisa grandiosa. É o ato de servir, isso é o ato né, de Maria servir. Elvira? Porque você a gente está servindo a sua comunidade, se colocando. Você está servindo o seu estado, você está servindo as mulheres. É verdade. Você está servindo a um processo de crescimento, né, da construção democrática. Então, isso aí, para mim, já está no currículo. Ó. Candidata a deputada no ano de tal. Assim. Maravilhoso. Isso aí eu também acho como um ato assim, heróico, um ato de muita coragem e um ato de, como você falou, de generosidade, porque a gente está colocando a serviço das pessoas. É de sacrifício, você sai de casa, você deixa filho, você deixa o seu conforto, né? Tá? Enfrentar poeira, enfrentar chuva, cansar, deixar de ver seu filme, sua série. Você se abdica de muitas coisas. Muita coisa. Né? O meu foram 16 anos da minha vida de mandato, mas se eu for contar o que eu fiz de política, foram pelo menos 30 anos, e até hoje eu continuo fazendo. Imagina. Você convida a gente para fazer uma palestra, você vai. Você não está ganhando nem um tostão furado. Nada. Né? E vai lá para falar o que você fez. Você não quer mais votos, você não quer emprego, não quer nada. Para se dar. Não, e a sua história é um livro aberto, é um ensinamento, é um laboratório para a gente, né? Então, ô, Maria Elvira, eu falo que a gente sai da política, mas a política não sai da gente, né? No meu caso. Ô, Maria Elvira, e assim, para encerrar essa prosa que está deliciosa... Eu peço desculpa pela minha voz, porque eu estou saindo de uma bronquite. Nada, eu já sou rouca, mas agora eu estou mais. Sua voz está maravilhosa, viu? Pungente, forte, corajosa. E eu vou encerrar nossa prosa aqui, Maria Elvira, com uma frase, né, da Michelle Bachelet, que ela diz o seguinte, que quando uma mulher entra na política, muda a mulher, né? Mas quando várias mulheres entram na política, mudamos a política. Eu também acho. Então, Maria Elvira, concordo. Junto obrigada, bom, né? Porque a gente fica melhor. Porque a gente fica melhor, como diz você. Isso muito mesmo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, né, nos estúdios. Obrigada a todo mundo que ajudou. Que a gente continue aí trabalhando para fazer uma sociedade melhor, para fazer um mundo melhor, e um mundo onde as mulheres cada dia têm uma maior e melhor participação. Com certeza. Porque, sem dúvida nenhuma, o mundo com as mulheres fica muito melhor. Um brinde às mulheres, gente!